0 no estádio do Morumbi, uma goleada antes do contra o Palmeiras, 44 mil torcedores, e a torcida do São Paulo a gente tem que elogiar. Ano passado, quando o São Paulo estava ali ameaçado, estava colocando 40 mil também todo jogo no Morumbi. Agora, com goleada, Copa Sul-Americana, faz o São Paulo bem resolvida, 40 mil também. Tá lá, torcedor comparecendo no Cícero Pompeu de Toledo. O time tinha 3 mil pessoas nos jogos. Meio esquisito, né? Mas isso, gosto meio estranho, né? Mas isso eles melhorou. Os jogos da Libertadores, mas nos jogos normais, não. Isso melhorou, porque nos anos 70, 80, você tinha um clássico com 150 mil e depois tinha um jogo contra um jogo normal com 4, 5 mil, 10 mil, 15 mil. A maioria era agora não, agora então, as arenas aí, praticamente todo jogo. O Flamengo hoje deu quase 64 mil pessoas. Mas é gozado que o São Paulo, ele nunca foi de arrastar multidões, a não ser em Libertadores. Libertadores não é uma paixão e tal. Todos esses jogos internacionais. Então, hoje seria normalmente um público grande. Mas aí você pega jogo de campeonato paulista, São Paulo botando 30, 40, 50 mil pessoas. Sei lá que raio que aconteceu. Mudou. Não é um grupo de pessoas tão exigentes assim, né? Os outros eram mais exigentes lá atrás. O São Paulo está invicto na Copa Sul-Americana. Ainda não sofreu gols, não foi vazado, né? Não foi vazado na Copa Sul-Americana. O defensivo do São Paulo sendo muito elogiado. Né? Ano passado foi assim também, né? Lembra que ele ficou... Sim. Foi o último a cair junto com o Ceará e tal. Ele eliminou o Ceará e ficou como único invicto. E olha, a Sul-Americana tem uma coisa interessante. Pode acontecer, por exemplo, de dar um São Paulo e Corinthians. Pode. Ao que tudo indica. Bom, o Corinthians ainda precisa não perder do Liverpool. Aí não. Isso, precisa empatar com o Liverpool. Aí também já é demais. Não é, não. José Manuel Não minimize o Corinthians em termos de torneio internacional. Tanto é que estamos falando de quem que tomou de 5 do São Paulo? Tolima. Flamengo com o PP. Teve alguém que precisa ficar lembrando de negócio de Corinthians e Tolima. Tomei uma dura. Roberto Carlos, Ronaldo. Eu ouço o nome Tolima e eu acho engraçado. Pra mim, Tolima ficou uma coisa... Eu dou risada. Toda vez que eu lembro Tolima, eu dou risada. É engraçado isso. Mas você sabe eu não consigo não conter o sorriso. Tem Tolimas Day. Os caras da torcida do Palmeiras comemorar. Tem Tolimas Day, pô. Pode uma coisa. Isso aí que o São Paulo meteu 5 hoje com uma facilidade impressionante. Eu lembrei de Tolima hoje, porque o Tolima, na verdade, o ano passado tomou de 7 do Flamengo. Mas aí veio, né, um momento um pouco mais glorioso da história do Tolima. Falando do jogo, São Paulo amassou o Tolima, hein? José Manuel de Barros, vitória importante do tricolor paulista, 5-0. São Paulo não teve dó nem piedade do Tolima no Morumbi, Zé. 17 finalizações a 2, 17 chegadas ali, chances de gol contra 2 do Tolima, 7 finalizações no gol contra nenhuma do Tolima. Foi um jogo, assim, perfeito, né? Pega um adversário fraco e vai para cima e goleia. Foi o que o São Paulo fez e no momento bem legal. Na véspera de um clássico, ou seja, o time vai com moral, né, porque havia uma certa desconfiança, tal, principalmente depois da derrota para o Sport Recife. Na sequência veio a derrota para o Grêmio. Perder lá em Porto Alegre não é nenhum absurdo, né? Mas aí você soma, né? Você soma o resultado do Sport, mais com o Grêmio, e aí chega nesse jogo, precisava dar uma resposta. E o São Paulo deu com sobras, né? Goleou o adversário e deu ao Dorival Júnior a possibilidade de já mexer no time no intervalo, poupando alguns jogadores, descansando alguns titulares, já pensando no clássico contra o Palmeiras no próximo domingo. Foi a noite perfeita aí, grande público, grande jogo, grande vitória do São Paulo contra o Tolima. E ganhou do Tolima, e nem todos ganhou do Tolima por causa da gozação. Isso aí faz parte da gozação do futebol. O Tolima, ele conseguiu alguma coisa com o Atlético Mineiro também, né? Ele chegou, ele ganhou, eliminou. Ele conseguiu, ele estragou um pouquinho a vida do Atlético Mineiro também. Não é só do Corinthians, não, que ele fez isso. Ô, Flávio, falando da atuação do São Paulo hoje, do Dorival Júnior, São Paulo que vai chegar no clássico contra o Palmeiras de peito estufado. Depois de uma atuação dessas, amassou o Tolima nos 90 minutos, 5-0, que goleada do São Paulo, Flávio. Foi muito bem o São Paulo, gols bonitos, não encontrou nenhuma dificuldade. Vai chegar com moral, como você falou, e ele vai engrossar o jogo pro Palmeiras domingo, claro. O favorito é o Palmeiras é melhor. Mas o São Paulo engrossa pro Palmeiras, ele cria dificuldades, ele já bateu
algumas vezes no time do Abel Ferreira, né? Que é o time... 2 vezes ano passado. Pois é, ganhou um campeonato paulista em cima do time do Palmeiras. É um time enjoado, o time do São Paulo. Ele vai chegar bem, vai chegar com moral, mas domingo é outro papo. Aí é com o Palmeiras, mesmo sem o Gustavo Gomes, o Palmeiras entra como favorito contra o São Paulo, embora a gente saiba que vai ser pegada dura. Ninguém ganha facilmente do São Paulo. São Paulo não ganha facilmente de ninguém. Hoje foi uma exceção, ganhar do Tolima, mas também não perde com facilidade de ninguém, não. Caio Paulista 2 vezes, Caleri, Luciano e David foram as redes aí, os gols marcados pelo São Paulo. Caio Paulista está se encaixando muito bem nesse São Paulo do Dorival Júnior. E o Caleri hoje, ele anotou o 7º gol dele na temporada, só está atrás do Galopo, né? Só fica a 1 gol do Galopo, que segue como o artilheiro do São Paulo no ano. Mas tá aí, Piperno, que goleada do São Paulo, 5-0 com o Morumbi, com mais de 40 mil pessoas nesta quinta-feira, Piperno. Tinha São Paulino aqui na redação em êxtase aí, né? Mas ok, o São Paulo pegou um time fraco e fez a obrigação. Bem, é claro que foi uma vitória importante, porque o São Paulo vinha de 2 tropeços recentes aí, vira a chave de novo. É um São Paulo que tem chance, sim, de conquistar essa Sul-Americana. O São Paulo não é pior do que ninguém que está jogando esse torneio. E, assim, eu torço muito, mas muito mesmo, para que o São Paulo tenha um pouquinho mais de sorte com esse negócio de lesões. O São Paulo está perdendo, enfim, perdeu muitos jogadores aí por contusões sérias. Você acabou de citar o Galopo, é mais um deles, né, o Ferrarese. São jogadores que poderiam ter contribuído bastante com o São Paulo nessa temporada. Então, eu torço muito para que isso não volte a se repetir com o São Paulo e que em breve aí o Dorival conte com mais opções de elenco, jogadores que se recuperam, até porque aí o São Paulo também não vai precisar ir para o mercado e gastar tanto, né? A maior goleada do São Paulo na temporada 2023, 5-0 para cima do Tolima. Dorival Júnior soma 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates, apenas 2 derrotas, as 2 mais recentes agora, né? 66% de aproveitamento, os números de Dorival Júnior no comando do São Paulo. Agora tem o Palmeiras. E Palmeiras e São Paulo, esse choque rei é sempre um jogo complicado, difícil. E o São Paulo, ano passado, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Grossa, dá um negócio impressionante. E chega com moral lá em cima, né? Flávio, Piperno, Zé, chega de peito estufado para esse jogo. A gente pode esperar alguma coisa do São Paulo domingo no Morumbi? Pode. Pode sim. O São Paulo, ele vai chegar bem. O São Paulo tá jogando bem, né? O Dorival deu uma cara boa pro São Paulo. Eu achava o time do São Paulo, com o Rogério Ceni, já um time batalhador, um time lutador. Com a chegada do Rogério, deu uma acalmada, né? Parecia que também havia um clima meio carregado lá, depois de um... Do Dorival. Depois da chegada do Dorival. Parece que no período final do Rogério havia um certo estresse ali e tal. E aí, com a chegada do Dorival, ele é um mestre nesse tipo de situação, né? E ele deu uma alinhada ótima no time. Além de ser um grande treinador, ele é um grande comandante de grupo. Parece que a CBF está sondando o Dorival e, se estiver fazendo isso, está acertando em cheio. Trata-se de um baita de um profissional. Competente, rodado, conhece profundamente o futebol brasileiro, sabe fazer os grupos entenderem o que ele quer, os jogadores jogam por ele. E já jogou com praticamente todos os grandes craques foi treinador, né, dos grandes craques do futebol brasileiro que estão lá no exterior. Então, ele melhorou o time do São Paulo. E tem muito a ver o Dorival Júnior com essa boa performance do São Paulo, fazendo o que tem que fazer, né? Passando com facilidade na Copa Sul-Americana. E eu acho, Flávio, que se a CBF fizesse convite para ele, o Brasil não tem nada de muito relevante para fazer esse ano. Vai fazer um joguinho ou outro aí no segundo semestre e tal. Deixa ele continuar trabalhando no São Paulo até o fim do ano. E trabalha em paralelo com a seleção. Sei não. Aí em 2024... No substituto, se aparecer. O glorioso Hernan Crespo poderia estar voltando. E fez um bom trabalho também. Fez. E ele está lá na Arábia, né? Lá no Catar, né? É para aquele lado lá. Ganhou recentemente. Um torneio. Então, São Paulo gosta. 1-1. O Crespo deixou um bom ambiente no São Paulo. Então tá aí, né, galera? Bom resultado do São Paulo aí, né?
vai com uma moral grande pro Clássico Domingo, já tem mais do que 45 mil ingressos vendidos, vai bater 55, 56 mil ingressos vendidos fácil. Então é isso. Vamos torcer aí para que o São Paulo mantenha essa raça, vontade, que dá para fazer um grande jogo contra o Palmeiras. E como o Flávio falou, o São Paulo sempre enrosca o jogo pro Palmeiras. O São Paulo pode surpreender o Palmeiras sim, né? Eu acredito na vitória do São Paulo no Morumbi domingo, né? Vem agora, vai com moral, depois da goleada dessa vai com muita moral, né? Vai jogar do lado da sua torcida, né? Então a nossa torcida sempre faz a diferença no Morumbi. Então é isso. Todos os créditos aí pra Jovem Pan aí, link do canal da Jovem Pan na descrição aí, valeu? Mais um react pra vocês aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês sobre o jogo contra o Tolima e o que vocês acham do jogo contra o Palmeiras, valeu? É nóis, vamos São Paulo!